calma aí, como é que é o negócio? O Fluminense vai ficar com 20% só do Maracanã? O Vasco vai entrar no consórcio? Vai ser dono do Maracanã também? Como é que é o negócio? Bom, essa notícia explodiu nos últimos dias, pelo menos nos últimos dias não, né? De ontem pra hoje, e aí o Fluminense desmentiu essa matéria que saiu. Eu vou falar pra vocês tudo o que aconteceu e vou explicar pra vocês como que vai ser. O Vasco vai jogar no Maracanã. Sim, vai jogar. Tem alguns jogos que o Vasco vai jogar. Eu vou explicar tudo nesse vídeo. Antes da gente continuar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. Não estou com a camisa do Fluminense, porque eu estou saindo nesse exato momento. Só vou gravar o vídeo e vou sair, beleza? Mas isso é só um detalhe. O importante é a informação para vocês. Bom, a notícia que explodiu nos últimos dias é que o Vasco e o Flamengo estariam conversando para redefinir a forma da gestão do Maracanã. Com altos custos do estádio, o Flamengo considera rever a divisão de lucros e despesas. A proposta prevê 40% para o Flamengo e o Vasco, ou seja, 40% para cada. E o Fluminense ficaria com 20%. As perdas financeiras do Tricolor em alguns jogos tornam a participação do Vasco mais atrativa para o Flamengo. Ou seja, matéria do Diogo Dantas, do O Globo, né? Sim, é uma matéria sem informação nenhuma, é só opinião. Ele acha isso e publica, né? E normal, tudo bem, respeito, cada um trabalha da forma que quer, mas aí acontece esse tipo de coisa. Aí o Fluminense tem que vir a público, uma instituição gigante, pra desmentir a matéria. Aí o cara perde credibilidade fazendo isso, né? Você não acha? Bom, resumindo, ele disse, na nota que você acabou de ver, que o Fluminense estava tomando prejuízo no Maracanã e que o Vasco, por ter uma torcida maior, né, na teoria, uma torcida maior, e tal, como o São Januário vai passar por reforma e tudo, e aí o Flamengo ficou interessado em chamar o Vasco e dar porcentagem, tirar a porcentagem do Fluminense para dar pro Vasco. Pois é, basicamente a notícia era essa. E aí na hora eu fiquei até preocupado, eu falei, gente, será possível mesmo que isso vai acontecer? Né? Porque, assim, de fato, saiu no jornal O Globo e tudo, a gente ficou preocupado. E aí as notícias começam a viralizar, né? E aí o Fluminense solta essa nota aqui para esclarecer para o seu torcedor e para todo mundo o que realmente está acontecendo. E eu vou ler a nota bem rápido para vocês. Ó, o Fluminense falou o seguinte: são inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas pelo colunista Diogo Dantas, do jornal o Globo, né, na manhã dessa terça-feira, sobre conversas para redivisão dos direitos da concessão do Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento. Cara, só essa parte aqui, sério, o Fluminense, uma instituição gigante, falando um negócio desse, você descredibiliza o cara, você arrebenta com o cara. Você arrebenta com o cara, porque imagina, no Diogo Dantas, no jornal O Globo, você acaba com a credibilidade do Diogo Dantas, né, que tá escrevendo ali a nota, e do jornal também. Você arrebenta com a credibilidade, se é que ainda sobrou alguma da Globo, né? Com a credibilidade da Globo. Mas tudo bem. Os interesses dos clubes, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas. Portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer. Primeiro, o modelo de divisão de receitas e despesas do Maracanã não está previsto no edital do governo do estado, tendo sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo. Segundo, esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio dos clubes do Maracanã precisa de uma autorização, tanto do Fluminense quanto do Flamengo. Ou seja, presta bem atenção, isso não serve só para o Vasco, não. Serve para qualquer clube. Qualquer clube que tenha interesse. Ou clube ou instituição, tá? Pode ser uma empresa. Qualquer instituição que tenha interesse de participar da porcentagem do Maracanã, tanto custo e lucro, precisa de uma autorização de quem administra hoje, que é o Fluminense e o Flamengo. Sabe? São coisas óbvias, mas, enfim, por conta das notícias, teve que ser explicada pelo Fluminense. Terceiro, de acordo... o acordo também prevê que... isso aqui eu já acabei de falar, né? Não. Vamos lá. Terceiro, o acordo também prevê que qualquer terceiro tenha, no máximo, metade da participação do Fluminense. Ou seja, caso o Fluminense e o Flamengo aceite colocar um terceiro na jogada, né, no consórcio, ele pode ter, no máximo, metade da participação do Fluminense. Metade. Quarto, o Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista do Maracanã.
desmentiu mais uma coisa da matéria. A matéria diz, que diz onde o Fluminense está tendo prejuízo no Maracanã. Quinto, o acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre clubes Fluminense, Flamengo e Vasco serão disputados no Maracanã, com divisão de 50-50 de torcida, ou seja, vai ser 50% da torcida para o Vasco, 50% para o Fluminense, 50% para o Vasco e 50% para o Flamengo, tá? Quando tiver esses confrontos. E será respeitado o lado sul da torcida do Fluminense, independente se o Vasco é mandante ou não, tá? Independente se o Vasco vai ser mandante ou não, o Fluminense continua com o lado sul, tá? É dele, é do Fluminense ali. Então, se o Vasco for mandante, o Vasco vai ter que colocar a torcida dele lá na norte, onde o Flamengo fica. O Flamengo poderá pleitear também outros 4 jogos por ano, em 2025 e 2026, ou seja, totalizando 8 jogos, tá? Nesse período onde o Vasco vai ficar sem estádio. E aí, óbvio, o Vasco vai ter que chegar pro Flamengo e pro Fluminense e, ó, eu preciso dessas datas aqui, vai ter que priorizar, pegar os jogos mais importantes da concepção do Vasco, escolher 8 jogos mais importantes da temporada para eles jogarem no Maracanã, porque é um apelo maior, público maior, enfim. Basicamente é isso, tá? E, cara, eu acho importante o Fluminense fazer isso aí pra não ficar gerando crises na torcida, por exemplo. Tem que chegar, ó, essa notícia é mentirosa, beleza, a gente vai lá e solta uma nota oficial, acabou. Acabou, o Fluminense. E aí, até a parte do Flamengo, porque a parte do Flamengo não teve nota nenhuma, por enquanto. Pode ser que saia, pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo saia alguma nota. Mas, por enquanto, não tem nenhuma nota do Flamengo. Então, o Flamengo ele não se justificou, só ficou na dele. E eu tenho percebido nas redes sociais que a própria torcida do Flamengo ficou meio assim, pô, será que isso é verdade e tal? E aí, a torcida do Vasco ficou puta. Eu tenho percebido aqui nas redes sociais. Depois que o Fluminense soltou essa nota, tem uma porrada de página do Vasco soltando nota. Olha aí, ó. Essa é a verdade. E tal. Então, o Fluminense soltou essa nota, foi importantíssimo para esclarecer tudo. Esclareceu para o torcedor do Flamengo, para o torcedor do Vasco e para o torcedor do Fluminense. Beleza? Então, assim, a gente precisa prestar muita atenção nas nossas fontes, aonde você tá pegando as notícias, aonde você tá vendo. Cara, eu, por exemplo, eu não. Assim, é muito raro. Eu fiz isso. Cara, eu tenho, sei lá, 2 anos de canal. Eu fiz isso, eu acho que. 2 anos não, vai. Tem menos de 2 anos. A gente começou a gravar vídeo de verdade aqui em janeiro, né, praticamente. Tem alguns vídeos aí antes, mas a gente começou aqui em janeiro, mais ou menos. Janeiro de 2000. Tem o quê? 4 meses. E aí, cara, se eu trouxe uma informação aqui, foi 1 ou 2 vezes. 2 vezes. É porque eu não gosto, cara. Cada um trabalha da forma que quer. Tem gente que gosta de ficar arrumando furo. Vai lá no CT, fica procurando alguma coisa pra falar. Eu não, cara. A notícia sai, a gente analisa, a gente conversa. Eu não sou jornalista formado. Eu não sou jornalista. Eu sou um torcedor, sou um criador de conteúdo, um influenciador. E aí a gente conversa. Eu vou pra arquibancada, converso com o torcedor. Sabe? Eu tento representar a torcida, sabe? A torcida, o torcedor, pra ter voz. Que nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem, né, essa força de vontade de, não, eu vou pra internet, eu vou falar, sabe? Então, assim, a gente se expõe, mas eu sempre, quando eu venho trazer, acho que eu fiz isso 2 vezes, que eu peguei informação, que eu recebi informação, ó, jogador fulano de tal se machucou e tal, dessa forma. Eu venho aqui e falo pra vocês, não tem problema nenhum, mas com segurança. Porque você sair jogando merda no ventilador, sabe, assim, é complicado, porque tem gente que trabalha dessa forma. Não tô falando que é o caso desse rapaz, não, tá? Porque eu nem conheço. Mas tem gente, tem pessoas, tem jornalistas, cara, que ele solta, tipo assim, ele imagina uma coisa na cabeça dele, uma teoria da conspiração, aí ele solta a notícia e ele faz o clube fazer isso aí, se explicar. Tipo assim, solta uma mentira. Por exemplo, eu não sei qual é o seu nome, você que tá me assistindo. Você tá na sua casa. E aí você tem a sua esposa e tal. E aí, vamos supor, por exemplo, eu sou um site de fofoca. O João traiu a mulher dele numa balada em tal lugar. É uma mentira. Aí o que essa notícia faz? Faz você se explicar. Você tem que ir para as redes sociais e comprovar. Não, é mentira por causa disso. Eu tô aqui, eu tava em casa nesse dia. É basicamente isso. Tô dando só um exemplo. Tem gente que trabalha assim. Não estou dizendo, mais uma vez, que é o caso desse rapaz que eu não conheço, Diogo Dantas. Já teve algumas notícias que ele soltou, sem que também já foi, né, assim, ele não tem uma fama muito boa pelo que eu vi aí na internet, as pessoas comentando, né, pelo menos do lado do Fluminense. Mas enfim, ele soltou uma notícia que o Fluminense estava sem verba, sem dinheiro para contratar técnico. No outro dia o Fluminense contratou o Renato Gaúcho.
pagando quase 2 milhões de salário pro Renato. Então, assim, isso é meio ruim, né? Bah, coloca nos comentários aí o que você acha. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, que ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal e nenhuma informação do nosso tricolor. Tamo junto, saudações tricolores e até o próximo vídeo.